Olá, boa tarde. Eu me chamo Ângela Cailane de Jesus Carvalho. Olá, boa tarde. Eu me chamo Thalita Oliveira Assis Souza. Olá, boa tarde. Eu me chamo Amanda Santos Souza e nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Letras Português, na UFP, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros. A gente vai abordar um pouco sobre o sermão doméstico do Padre Antônio Vieira. Esse trabalho está sendo orientado pelos professores doutores Welber Feitosa e Cristiane Feitosa. E a gente vai começar abordando primeiramente sobre quem foi o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira é a mais alta personalidade humana e cultural dessa época, a que a sua estatura invulgar deu nível e serviu de símbolo perfeito. Bom, o Padre Antônio Vieira é um dos principais nomes do Barroco. Foi um pregador e escritor que escreveu e proferiu sermões de importância internacional. Ele foi reconhecido pelas suas atuações que transcenderam seu tempo. Ele nasceu em Lisboa, em 6 de fevereiro de 1608, e em 1623 entra na Companhia de Jesus, ordenando-se em 1634. Tornou-se personalidade notória na província brasileira. O tema central do seu sermão, ele utiliza da obediência como ponto principal. E o local do sermão foi na sede da Companhia de Jesus, em Salvador, na Bahia, em 1689. E tem como título o nome do sermão, que vem dos princípios bíblicos e catequéticos, para os fiéis alcançarem a salvação. E o sermão é dividido em 3 partes. O introito, ou exórdio, que seria a introdução, a apresentação, o desenvolvimento, que seria a argumentação, e a peroração, que é a finalização do sermão. Existe um Vieira brasileiro, um Vieira português e um Vieira europeu. E essa riqueza de dimensões deve-se não apenas ao caráter supranacional da Companhia de Jesus, que ele tão bem encarnou, como à sua estatura humana, que não me parece exagero reconhecer traços de gênio. Bom, ele foi um personagem que ultrapassou as fronteiras, sendo relevante tanto em Portugal como no contexto europeu, no Brasil. Ele foi uma pessoa de grande relevância e importância pelos seus feitos. Segundo Afrânio Coutinho, a formação eclesiástica conteve seu espírito através de uma disciplina moral, que basicamente seguia determinadas e inflexíveis regras teológicas. Mas, com o Padre Antônio Vieira, sua predestinação histórica de catequista, político e diplomata rompe frequentemente com todas essas limitações, dando-lhe, enfim, uma projeção universal. No que diz respeito ao introito, ou exórdio, é basicamente um prefácio. É a primeira parte do discurso que lhe serve como um prefácio, ou seja, é aquilo que inicia a obra. Dá-se início ao sermão doméstico com a menção sobre a véspera da circuncisão em nome de Jesus, em que na companhia que recebia o mesmo nome, se renovavam os mesmos votos religiosos. Com essa apresentação é traçada, de certo modo, uma crítica de Vieira, acerca especialmente da questão da renovação dos votos. Além disso, também são apresentados os compêndios, e também há uma certa ligação entre a perfeição do espírito a uma única virtude. Em relação à circuncisão de Jesus, a gente trouxe um fragmento de Gênesis, onde diz: "Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados", o que fundamenta, de certa forma, o caráter religioso que a obra traz. Já em relação à crítica de Vieira, a gente já pode notar ela nos primeiros fragmentos, especialmente quando ele diz: "Sendo a renovação do espírito um dos meios mais particulares da nossa companhia para conservar e adiantar a perfeição de seus filhos, coisa é verdadeiramente não só digna de admiração", e aqui se inicia a crítica, mas de confusão grande, que repetindo-se esta mesma renovação 2 vezes cada ano, passem os anos e tantos anos com tão pouco fruto. Então a gente vê essa crítica de Vieira em relação à renovação dos votos, que os votos eles são repetidos 2 vezes a cada ano, passam-se os anos, porém não há fruto. É como se fosse plantada uma semente e essa semente ela não fosse germinada. Além disso, a gente também tem a apresentação dos compêndios, que no geral nós possuímos 8 compêndios, mas a apresentação de um compêndio
de Vieira, que eu caracterizei aqui como 9 compêndios para que a gente pudesse entender melhor. Em relação aos 8 compêndios, nós temos a eternidade do Verbo reduzida a 8 dias, a grandeza e a imensidade de Deus reduzida ao corpo do menino Jesus, o preço infinito do sangue de Cristo reduzido a poucas gotas dos golpes da circuncisão, todos os nomes do Senhor reduzidos ao nome de Jesus, o Santíssimo Sacramento, que é o compêndio de todas as maravilhas, e Vieira deixa isso claro na obra, a Santíssima Virgem, que é o compêndio de todas as graças, Santo Lugar, o qual no dia de amanhã é o compêndio de toda a corte celestial, no caso, e tal promessa e tal condição, que é avaliado durante o sermão, que é o compêndio de todas as companhias. Como eu falei, há um 9º compêndio, tecnicamente criado por Vieira, onde diz: não será logo coisa alheia nem deste mistério, nem deste dia, senão muito conforme a ele, que nós também façamos o compêndio, muito abreviado. E aqui justamente é onde é iniciado esse 9º compêndio, no qual e pelo qual se reduzam todas as renovações a uma só renovação, todos os votos religiosos a um só voto, e toda a perfeição do Espírito a uma única e a uma só virtude. É importante lembrar também que essa parte em específico, ela é tecnicamente o que inicia o introito. Ela é a parte principal, caracterizada, então, como que será abordado durante o decorrer do texto. Olá, nosso grupo agora vai debater um pouco acerca do desenvolvimento do corpo textual do nosso sermão, e nele nós vamos abranger um pouco mais sobre os princípios e os preceitos que Padre traz ao texto com o teor de discussão, para que nós entendamos a mensagem que ele quer nos transmitir. Nele nós vamos discutir um pouco sobre amor ao próximo, humildade, obediência aos princípios e mandamentos cristãos deixados por Cristo nas Santas Escrituras, e como essa obediência deve ser posta acerca do que é mandado. Para começarmos, o erro ou engano, porque na vida espiritual em muito tempo se aproveita pouco, é porque tomamos as coisas a vulto e não reduzimos a multidão à unidade. A multidão dificultosamente se pode abarcar. A unidade facilmente se compreende. Esta é a razão porque a sabedoria e providência divina reduziu todas as suas leis a uma só lei e todos os seus preceitos a um só preceito, que é o preceito da caridade. Em algumas versões bíblicas, nós lemos, na verdade, esse trecho trazido pelo padre faz referência a um mandamento bíblico dissertado nas Santas Escrituras, que em algumas versões nós lemos o caridade como amor. E em algumas outras versões está escrito caridade e em outras está escrito amor. E essa passagem do padre faz referência ao mandamento do amai o próximo como a ti mesmo. E aqui, esse caridade, na verdade, ele pode ser trocado por amor, e nós possamos entender o que ele está nos falando sobre. Não adianta você querer amar o mundo, você querer amar uma multidão, você querer fazer o bem a uma multidão inteira, se você não faz o bem a quem está ao lado. Se você não consegue enxergar as necessidades daquele que está perante você. Se você não consegue enxergar as necessidades do seu próprio povo. Aqui, na verdade, Vieira está nos dizendo para que nós possamos enxergar as nossas próprias circunstâncias. Aquilo que está ferindo o nosso próprio povo, aquilo que está causando dor, aqueles que mais necessitam e que nós não enxergamos, mas que estão ao nosso lado. Pode passar. Quem me ama, diz Cristo, guarda o meu preceito. Quem não me ama, não guarda os meus preceitos. Vieira novamente faz uma referência a uma passagem bíblica que diz que para que você demonstre o seu amor, se você se auto-intitula cristão e para que você demonstre o seu amor por Cristo, você tem que ter obediência àquilo que foi deixado por ele nas Escrituras como mandamento e ordenância. Entendamos todos os que professamos religião debaixo do mesmo nome de Jesus, que se queremos inteiramente responder à dignidade de tão soberano nome e às obrigações de uma profissão tão alta, só por meio da imitação da sua obediência e na unidade dela
podemos fazer. Vieira está basicamente argumentando que você só vai poder se autodenominar e intitular como cristão ou como amante daquilo que se entende por igreja se você segue aquilo que ele deixou como mandamento, se você segue aquilo que ele deixou por certo ou errado, se você obedece aquilo que está escrito. Pode passar. Pode passar. Porque o verdadeiro obediente não só se há de conformar com a obra, senão também com o tempo. Vieira que ele expõe, na verdade, que o ser humano, ele coloca à frente da necessidade do outro a sua própria vaidade. Até mesmo quando ele tenta ser caridoso. E aqui ele está dissertando que não adianta você querer fazer o bem ao outro só quando lhe convém. É preciso fazer o bem quando convém ao outro, quando o outro tem a necessidade exposta a você. E não só quando você tiver a necessidade, quando você se sentir à vontade. Há de fazer o que se manda e quando se manda. Há de fazer o bem quando se é necessário, quando se é demonstrado a necessidade que se faça. Fazê-lo antes não é diligência, fazê-lo depois é tardância. Pois quando há de ser feito? Quando a letra já está começada e ainda não está acabada. Naquele ponto preciso consiste a pontualidade da obediência. Quando a necessidade lhe é demonstrada, quando você consegue enxergar e ser sensível à dor alheia, você precisa demonstrar também a sua bondade, a sua compaixão. E não só quando lhe convém. Pode passar. Pode passar, Ângela. Parece que Santo Inácio comentou este mistério, quando nos escreveu aos portugueses que o verdadeiro obediente não olha a pessoa a quem obedece, ou seja, sacerdote, ou seja, levita, ou não seja levita, ou não tenha grande dignidade, ou pequena, ou nenhuma. Com a mesma pontualidade havemos de obedecer ao irmão cozinheiro, que é o padre geral da companhia. Vieira, na verdade, ele é caracterizado pelo seu teor religioso. O brilho da sua obra gira em torno da religiosidade que ele demonstra nos seus versos. E é disso que faz ele ser único e tão excepcional. E aqui o que mais causa impacto nesse verso é que mesmo tendo toda essa criticidade, toda essa sensibilidade, ele não mede esforços para demonstrar aquilo que é certo e errado, tendo em pauta aquilo que é bíblico. E aqui, basicamente, o que ele está querendo dizer é, se você, antes de fazer o bem a alguém, se você, antes de enxergar a dor de alguém, você olha quem é a pessoa, se você olha se é uma pessoa que faz parte do alto padrão, que faz parte ou se é uma pessoa que vai lhe dar algo em troca, você não está seguindo um preceito bíblico, você não está seguindo uma ordenância das Santas Escrituras, você está sendo apenas vaidoso, você está sendo apenas conveniente com com o que deseja o seu coração, e não com o que, de fato, a outra pessoa necessita. Na verdade, não importa, para que você seja obediente de fato àquilo que é necessário, você tem que fazer o bem, mesmo que você não vá ganhar em nada em troca, mesmo que a pessoa, se você olhar, diga que não mereça. Ela merece só por ela estar precisando e expor a dor dela a você. Pode passar. A lei não tem obrigação de ser sempre a mesma, mas o obediente tem sempre a obrigação de obedecer à lei, qualquer que ela seja. Vieira, mais uma vez, não tem medo de expor a sua criticidade àquilo que estava acontecendo, às circunstâncias que estavam rodeando a sua época, e ele demonstra aquilo que ele sente ao ver os devaneios que as pessoas estavam sofrendo acerca das próprias circunstâncias que estavam acontecendo na sociedade que ele estava inserido. Ele é conhecido por defender indígenas escravizados, ele que é conhecido por defender pessoas que realmente necessitam, e no seu próprio sermão ele não deixa de enfatizar isso, que a lei
o dever de cumprir a lei, o dever de cumprir aquilo que é certo, não vem da própria lei, vem da pessoa que precisa ter a obrigação de cumprir, de ler, de servir e de seguir aquilo que lhe é imposto. Estou desacreditado porque a minha antiguidade antepuseram outra mais moderna. Estou desacreditado porque a minha ciência antepuseram outro menos douto. Estou desacreditado porque ao meu grande talento antepuseram outro muito inferior. Estou desacreditado porque a minha virtude e a minha edificação antepuseram outro, que não tem tanto. Bem o prova essa humildade. Vieira aqui, ele está nos exortando acerca da humildade, acerca, na verdade, do conhecimento que passa a ser gerido como certo, errado, melhor ou pior que o outro. Ele está nos alertando sobre a necessidade de enxergar não apenas os que são doutores ou aqueles que são melhores, tido por nós por melhores ou piores, mas enxergar todos com excelência, enxergar todos com a necessidade que precisa ser enxergada. Perdão, gente, estava desligado. Agora vamos abordar um pouco da peroração. O que seria a peroração do sermão doméstico? Ele concentra-se na valorização da obediência como uma virtude. É a conclusão que apela à prática da obediência como uma condição essencial para a perfeição cristã e a salvação. Vieira encerra seu sermão reafirmando a centralidade da obediência, tomando Cristo como exemplo máximo de entrega à submissão à vontade divina. Bom, nesse fragmento, se tivermos a obediência, nela teremos todas as virtudes. A obediência, compêndio e união de todas as virtudes. A desobediência, dispêndio e destruição de todas as virtudes. Então, nesse trecho, o Padre Antônio Vieira, ele exalta a obediência como a base de todas as virtudes. Ele apresenta como uma qualidade central que organiza e unifica os valores morais, sendo indispensável para a vida cristã. Já por outro lado, a desobediência é vista como o oposto, um elemento desagregador, que leva à perda dessas virtudes. Ou seja, no contexto barroco, quando a gente vê essa questão do sagrado, do divino e do profano, já a gente, dialogando com o sermão esse sermão, enquanto a obediência segue os parâmetros divino, a desobediência, de certa forma, liga-se ao profano. Nesse segundo fragmento, assim como reduzimos todos os fins a um só fim, que é Deus, assim havemos de reduzir todos os meios a um só meio, que é a obediência. Ele reforça a ideia de que a obediência é o principal meio para alcançar o propósito final da vida cristã, Deus. Bom, gente, então foi isso. Em síntese, o que seria a peroração. Essas são nossas referências. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.